Você já ouviu falar de um homem chamado Jonas? Ele não era um herói como os que vemos nos filmes, nem um guerreiro com espada na mão. Jonas era um mensageiro, alguém escolhido por Deus para levar recados importantes às pessoas. Um profeta. E essa é a história dele. Uma história que começa com uma ordem simples, mas termina com uma das lições mais profundas que podemos aprender sobre arrependimento, misericórdia e segundas chances. Jonas vivia em Israel, cercado por sua cultura, seu povo e sua fé. Ele já estava acostumado a ouvir a voz de Deus, e como qualquer profeta obediente, esperava que suas missões sempre envolvessem sua terra e sua gente. Mas um dia, Deus surpreendeu Jonas com um pedido totalmente inesperado. Jonas, vá até a cidade de Nínive e diga ao povo de lá que eles precisam mudar suas atitudes. Estão sendo cruéis, egoístas, desonestos. Se não mudarem, a cidade será destruída. Jonas ficou atônito. Nínive? A capital de um povo inimigo? Gente considerada má, violenta, pecadora? Como um profeta de Israel poderia levar uma mensagem de perdão para quem, aos seus olhos, nem merecia perdão? Ele não respondeu com um "Sim, Senhor". Em vez disso, decidiu fugir. Fugir da missão. Fugir do próprio Deus. Como se isso fosse possível. Jonas seguiu para o porto e encontrou um navio que ia na direção contrária de Nínive. Se Nínive fica ao leste, eu vou para o oeste, pensou. Embarcou, imaginando que poderia escapar. Mas Deus, que vê tudo, não deixou por isso mesmo. No meio da viagem, uma tempestade assustadora atingiu o mar. Os ventos eram fortes, as ondas violentas. Os marinheiros ficaram desesperados. Começaram a orar, a lançar cargas no mar, tentando salvar o navio. Mas Jonas, ele estava no porão, dormindo. Incrivelmente dormindo em meio ao caos. O capitão o acordou gritando: "Ei, levante-se e ore. Talvez o seu Deus nos salve." Foi então que Jonas percebeu que estava cercado, sem saída. Assumiu a culpa e disse: "A tempestade é por minha causa. Joguem-me no mar e tudo vai se acalmar." A princípio, os marinheiros hesitaram, mas, quando viram que o mar só piorava, obedeceram. Jogaram Jonas ao mar e imediatamente as águas se acalmaram. Poderia ser o fim da história, mas foi só o começo. Deus, com sua infinita graça, não deixou Jonas afundar. Preparou uma criatura gigantesca, um peixe, uma baleia, não sabemos exatamente, para engolir Jonas. Lá, no ventre escuro e silencioso do animal, Jonas passou 3 dias e 3 noites. Imagine esse momento. Sem luz, sem rumo, sem controle. Foi ali que Jonas orou. Chorou. Se arrependeu. Ali, ele entendeu o que é depender totalmente da misericórdia de Deus. E Deus ouviu. A criatura então cuspiu Jonas em terra firme. Sujo, cansado, mas vivo. E transformado. Agora, Jonas estava pronto para obedecer. Pronto para cumprir sua missão. Seguiu até Nínive. Uma cidade enorme, cheia de pessoas. Ao chegar, começou a anunciar a mensagem de Deus. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída se vocês não se arrependerem. E o inacreditável aconteceu. O povo ouviu. Aquelas pessoas que Jonas achava incapazes de mudar, se arrependeram. Fizeram jejuns. Oraram. Mudaram seus hábitos. Até o rei desceu do trono, vestiu-se com roupas simples e humildes e se curvou diante de Deus. E Deus, vendo o coração arrependido deles, decidiu perdoar. Cancelou a destruição. Era o final feliz. Mas Jonas não ficou feliz. Na verdade, ficou furioso. "Eu sabia que isso ia acontecer", reclamou. "Sabia que o Senhor é bondoso, compassivo e pronto a perdoar. Por isso, eu fugi." A verdade é que Jonas não queria que os ninivitas fossem perdoados. Ele queria vê-los sofrer as consequências. Cheio de raiva, Jonas saiu da cidade e montou um abrigo. Sentou-se e ficou observando, talvez ainda esperando que algo ruim acontecesse ali. Enquanto isso, Deus fez crescer uma planta que deu sombra para Jonas, protegendo-o do calor.
Jonas ficou contente com a sombra, como se aquilo fosse um alívio merecido. Mas no dia seguinte, Deus enviou um verme que destruiu a planta. E depois, veio um vento quente e o sol forte queimando a cabeça de Jonas. Ele se revoltou mais uma vez. Melhor morrer do que viver assim. Mas Deus, com calma, perguntou: Você está com raiva por causa de uma planta que você nem plantou? E quer que eu não me importe com uma cidade cheia de gente? Gente que não sabe nem distinguir o certo do errado? Até os animais fazem parte disso. Jonas estava incomodado. A planta morreu, e com ela foi embora o conforto. Mas esse desconforto fazia parte do ensino. Às vezes, Deus permite que a gente passe calor, chore ou perca algo, não por maldade, mas para abrir nossos olhos. Jonas precisava aprender que a compaixão de Deus era muito maior do que seu senso de justiça pessoal. Ele enxergava Nínive com desprezo, julgando pela aparência, pelo passado. Já Deus via com profundidade, via potencial, via coração. Enquanto Jonas via inimigos, Deus via filhos. Enquanto Jonas via maldade, Deus via oportunidade de transformação. Jonas era profeta, mas estava sendo treinado por Deus para entender o que significa misericórdia. O mais bonito nessa parte da história é o silêncio de Deus. Ele não forçou Jonas a entender. Apenas fez perguntas, criou cenários, mostrou através das situações. No silêncio do calor, no incômodo da planta, Deus ensinava lições profundas. Às vezes, os maiores aprendizados vêm assim, sem gritos, sem trovões, mas com pausas que nos fazem pensar. E se Jonas ainda estivesse se lembrando da barriga do peixe, da escuridão, da oração desesperada? Era ali que ele deveria buscar sua resposta. Porque aquele lugar de desespero foi também o local onde ele sentiu mais perto a misericórdia divina. Aquela memória era viva. Um lembrete de que até quando fugimos, Deus nos alcança. Até quando erramos, Ele nos oferece uma nova chance. No final, Deus encerra a história com uma pergunta. Uma pergunta sem resposta direta, mas que ecoa até hoje. Você não acha certo que eu me importe com esta cidade? E é aqui que o roteiro muda de foco. De Jonas para nós. Porque essa pergunta é feita a todos que pensam que alguns não merecem perdão. A todos que julgam rápido demais. A todos que se esquecem que também já precisaram e ainda precisam da graça de Deus. A história de Jonas não é apenas sobre desobediência e uma baleia. É sobre um Deus que ama mais do que podemos entender. Um Deus que nos envia mesmo quando duvidamos, que nos resgata mesmo quando fugimos, que nos ensina, mesmo quando somos teimosos. E acima de tudo, é sobre segundas chances, para Nínive, para Jonas, para mim e para você.